Boa noite, que a paz do nosso grandioso Deus esteja na vida, no lar de cada um. Meus amados irmãos, passando para agradecer a Deus por mais um dia, que Ele nos deu esta oportunidade, gente? E também quero convidar você, nesta sexta-feira, culto de libertação pela sua casa, pela sua família. Então eu convido todos vocês às 19 horas para estar nesta sexta-feira junto conosco, aqui na rua Clóvis Paz de Castro, número 36, atrás da Academia Leão Fitness. Venha buscar de Deus o seu milagre. Amém, meus amados irmãos? E outra, eu quero passar uma palavra para alimentar a sua alma. E essa palavra, eu creio, eu tenho certeza, que Deus vai falar com você. Eu só quero que você, ao ouvir esta palavra, examine a sua vida. Examine a sua vida. Preste atenção no que está acontecendo com você. Preste atenção. E eu vou falar através desta palavra, para que você possa entender, que Deus, Ele está sim te chamando. Ele está te chamando para uma nova vida. Ele está te chamando para tirar da sua vida o que não pertence a Ele. Mas para isso, Ele quer ouvir você. E aqui em Provérbios, capítulo 13, de Provérbios, versículo 1 ao versículo 4, do 1 ao 4. Presta bem atenção. O filho sábio ouve a instrução do pai. O filho sábio ouve a instrução do pai. Mas os escarnecedores não atendem à repreensão. Entende agora? O filho sábio, ele sempre ouve o seu pai. Então, o pastor, ele está te construindo, mas o pastor, para você, carnal, é o seu pai. E espiritual é o Pai Todo-Poderoso. Então, quando você obedece, aquele que está te construindo, aquele que está te ensinando na palavra, e você obedece, você bota em prática, você vive, então você está obedecendo a Deus também. Porque a gente é chamado por Deus para ministrar a palavra dele, para mostrar para os gentios, para os pecadores, que Deus, ele sempre vai usar o pecador para poder mostrar a grandeza dele. Por isso a importância de nós ouvirmos. Se você não ouve o seu pastor, e como é que você vai ouvir a Deus? Se você não obedece o seu pastor, como é que você vai obedecer a Deus? Eu botei uma campanha de 7 sexta-feira de libertação pela família. E aí o povo veio e não voltaram. Quer dizer, só vieram o primeiro dia e não vieram a completar. Apareceu problema, apareceu luta, apareceu tudo, mas não vieram sexta-feira. Então, como é que você espera? Como é que você espera ser agraciada por Deus? Como é que você espera receber o milagre de Deus se você não obedece o seu pai? Se você não obedece às instruções do sábio, como é que você pode receber de Deus o milagre? Porque tem muitos que oram. Pastor, eu estou orando, estou pedindo a Deus, mas Deus não me dá. Por que não dá? Porque você não obedece. Se você obedecesse, como disse em Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvir a voz
do Senhor teu Deus, virão e te alcançarão todas as bênçãos. Presta atenção. Deuteronômio 28, versículo 1 diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão e te alcançarão todas as bênçãos. Então aí o filho sábio ouve as instruções do pai. O filho sábio. Sabedoria que a Bíblia nos fala não é diploma que você tem. Não é você encher a parede de diploma, não. Mas é você encher o teu coração do bem, da palavra de Deus. Porque ele diz aqui no versículo 2, do fruto da boca o homem comerá o bem. Do fruto da boca o homem comerás o bem. Presta bem atenção, né? Mas o desejo dos perfídios é a violência. Entendeu agora? O homem sábio, ele é construído. E o tolo, ele destrói e despreza a sua própria alma. Por isso, na palavra de Deus, aqui como diz no versículo 3, o que guarda a boca conserva a sua alma. O que guarda a boca conserve a sua alma. Como assim, pastor? Aquele que fala menos, fala pouco, mas aquele que fala demais despreza a sua alma. Mas aquele que fala pouco conserva a sua alma. Então, observa, porque tudo que Deus quer é que nós aprendamos a voltar-se para Ele de coração. Olha o que ele diz em Mateus 28, Mateus 11, Mateus 11, versículo 28. Venha a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Olha o que a palavra de Deus nos dá. Olha o que ele diz: vem a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviar. Observa como a palavra de Deus está dando. Porque sobrecarga, a sobrecarga é uma carga acima da sua cruz. Quando você junta muitos problemas, muitas lutas, fala demais, você acaba trazendo para dentro de você a dor e o sofrimento. Por isso que ele diz: vem a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer tirar o câncer da sua vida. Deus quer tirar a doença. Deus quer tirar a enfermidade. Deus quer arrancar a diabetes. Deus quer arrancar o espírito imundo que tem afastado você da palavra de Deus. Mas você coloca uma pedra, não vai dar, não posso, não tem condições, não tem quem me leve. Esforça-te, esforça-te. Não é assim? Porque ele diz: seja meus seguidores. A Bíblia está dizendo: seja os meus seguidores e aprenda comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês reconstruirão descanso. Tudo que Deus quer é que nós construa dentro de nós paz, amor, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Se você parar, tudo que Deus quer é isso para nós. Que nós tenha bom descanso, anos de vida e paz, e tenha longevidade aqui na terra. E que todas as bênçãos acompanhem cada um de vocês. Porque ele está dizendo aqui no versículo 29,
sejam meus seguidores. Ele está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, sejam meus seguidores e aprenda comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Que palavra maravilhosa! Você só vai encontrar descanso não na placa da igreja, não. O descanso você vai encontrar em Jesus Cristo. Quando você ouve e a Bíblia você guarda no seu coração. Então você encontra paz, você encontra alegria, você encontra felicidade, porque ele está dizendo, sejam meus seguidores. Às vezes as pessoas seguem o diabo. Segue o diabo. Não, pastor, jamais eu vou seguir o diabo. Segue o diabo. Me desculpa essa palavra, mas você que bebe está servindo o diabo. Você que fuma está servindo o diabo. Você que mente está servindo o diabo. Você que carrega rancor está servindo o diabo. Você que carrega ódio no coração está servindo o diabo. Você que deseja matar está servindo o diabo. Você que não consegue perdoar está servindo o diabo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, aqui Mateus está dizendo, sejam os meus seguidores, não deixe de me seguir para seguir seus costumes, para seguir as imagens, para seguir o homem, para seguir o médico. Por que você não segue Jesus, o médico dos médicos? Você vai lá no seu médico, pode fazer exame, mas a sua fé deposita em Jesus Cristo. É Jesus, é a palavra de Deus. Porque ele está dizendo aqui no versículo 30, gente, ó. Os deveres que eu exijo que de vocês são fácil e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então ele diz o quê? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, né? E tudo que Deus quer é que nós descanse a nossa alma debaixo da proteção dele, debaixo das asas dele. Tudo que Deus quer é isso. Então, se você parar um pouco para refletir, aqui nas cartas de Provérbio, né? Provérbio capítulo 3, vamos lá para que você possa entender. Provérbio 3, versículo 2. Vamos lá, vou te mostrar agora para que você possa entender, né? Provérbio capítulo 3, versículo do 1 em diante mesmo. Observe, 3 do 1 em diante. Vamos lá. Observa como Deus, ele dá. O sábio ama a obedecer a Deus. Quem é sábio, quem é construído, quem anda no Espírito Santo tem o desejo de obedecer a Deus, tem o desejo de ganhar alma para Deus, tem o desejo de ajudar o próximo, tem o desejo, sede de não perder o culto. Isso é pessoas sábias, né? Que o sábio ama a obedecer a Deus. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. O que é a Bíblia? A Bíblia é entendimento, a Bíblia é conselho para aquele que pratica, para aquele que vive, para aquele que acredita e para aquele que aceita. Irmão, que aceita os mandamentos de Deus. Então a Bíblia está chamando cada um de nós. Ele diz no versículo 2 de Provérbio: os meus ensinamentos lhes darão uma vida longa e cheia de sucesso. Os mandamentos do Senhor
te dá, presta atenção, os meus ensinamentos, que é a palavra da Bíblia Sagrada, lhes darão uma vida longa, muitos anos de vida, né? E cheia de quê? De sucesso, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de felicidade, cheio de saúde. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E ele diz aqui no versículo 4, se vocês fizerem isto, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Então, se eu agrado a Deus, eu vou também agradar os seres humanos. Então, Jesus deixou uma carga para você e para mim. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o humilde, o humano que Deus deixou, se nós agradar a Deus, nós vamos agradar as pessoas que estão do nosso lado. Se nós desagrada a Deus, nós vamos desagradar as pessoas que estão conosco. Entenda isso. Eu só vou agradar as pessoas que estão comigo se eu agradar a Deus. Se eu não agrado a Deus, então eu não agrado as pessoas que estão do meu lado. Os meus ensinamentos serão fofoca, serão contendas, porque eu vejo muitos pastores, né? Conheço pastores que aonde ele passa é uma contenda, é uma briga, é uma confusão. Pastor não, porque pastor que anda caçando contenda e briga já está dizendo que ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem humildade, ele não tem respeito. O pastor que faz isso, ele não tem respeito nem com Deus e nem com ele, avalie com a pessoa que está do lado, ele não tem. Então é muito importante você ouvir e você também observar. Você vê um pastor, qualquer pessoa, no altar pregando bonito, falando em línguas, examina a vida dele para saber com que ele anda, aonde ele está, qual o testemunho dele. É assim que nós temos que vencer os obstáculos. Quando nós buscamos em Deus e passamos a acreditar na palavra dele. Então no versículo 5 ele diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Entende? O seu estudo, as suas formações, a sua sabedoria não vale nada. Não vale nada. Por quê? Te mostro na Bíblia que não vale nada a sabedoria deste século. Está nas cartas de Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, eu acho que está nas cartas de 1 Coríntios, não sei. A minha mente aqui, eu acho que é, mas vamos ver nas cartas de 1 Coríntios, para que você possa entender que Deus ele tem nos dado a oportunidade, né, nas cartas de 1 Coríntios, né, porque tudo que ele quer que nós aprendamos a confiar. Em quem? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Não é na palavra do homem. É na palavra de Deus. Então, aqui nas cartas, ele diz, 1 Coríntios, deixa eu ver se é a vitória, a verdadeira sabedoria, não. Deixa eu ver se é. Eu acho que é 2 Coríntios, deixa eu ver. Papai. A gente mostrar, gente, é muito importante. Eu estou na segunda, mas é em primeiro mesmo. Eu estou errando na segunda de Coríntios. Observa. Está aqui, ó. Não é. Deixa eu ver se é 3. Não. É 2. Capítulo 2. Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Olha como é que eu vou ver. A verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Entre tantos,
Por que entre tantos? Porque são muitos pregadores. São muitos construtores. São bilhões e bilhões de construtores. E aqui Paulo nos dá esse exemplo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz em nada. Entendeu agora? Sabedoria buscada nos livros, estudo, diploma, né? Isso aí, para Deus, não é nada. Por isso que a Bíblia diz, o sábio ouve os ensinamentos do Pai. O sábio. Então está aqui. Não adianta eu fazer diploma, né? Fazer um curso, aprender de um comedor de angu que nem eu, porque se eu pago para fazer um curso bíblico, eu estou aprendendo de um comedor de angu que aprendeu de outro comedor de angu. Não é assim? Então eu estou aprendendo do homem, eu estou aprendendo de Deus. Eu nunca estudei, eu nunca fui fazer diploma, nem curso, nunca fiz um curso de nada. De nada. E graças a Deus, através do Espírito do Deus vivo, que tem me conduzido e me ensinado na palavra de Deus e mostrando o que é certo e o que é errado. Eu não posso dar um ensinamento que venha de mim. Por quê? Porque eu não sei, eu não sou nada. Mas eu vejo os ensinamentos da Bíblia. Então a Bíblia aqui, ó, eu coloquei sabedoria entre os doutores, entre os formados, entre os teólogos, foi colocado sabedoria. Você olha que naquele tempo tinha muitos doutores, Paulo era formado, e outros, entre setas aí, muitos que tinham escribas, fariseus, anciões, tudo era formado e doutorizado, né? Tudo era. Mas aí Paulo se fez de analfabeto, Paulo se fez de analfabeto, e entrou no meio deles com esse ensinamento. Eu coloquei, né? Expomos sabedoria entre os experimentados. É assim? Porque não adianta, irmão, eu chegar para você com diploma, com carteira, e não ter humildade, e nem simplicidade, e nem respeito a ninguém, cheio de orgulho, cheio de ignorância, piso nas pessoas, humilho as pessoas, brigo, caçando briga no meio da rua. Então a sabedoria que está em mim, ela se reduz o quê? A nada. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E eu quero te dizer para você, o que Deus tem preparado para mim, para você que serve a Deus, estou falando para os que servem a Deus, não é para aqueles que enganam, não, para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, que andam na direção do Espírito Santo. Estou falando para esses aí, porque são muitos chamados. Mas a Bíblia diz aqui, ó, nem olho viu, versículo 9, né, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, nem olho viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em pensamentos humanos o que Deus tem preparado para aquele que ama a Deus. Então, olha como você entende que a Bíblia está mostrando que o que Ele tem preparado para mim, nem olho viu, nem pensamento entrou, o que Deus tem preparado para nós que ama Ele. Jamais. Então, se você parar para analisar, refletir na Bíblia, reflita na palavra de Deus, aprenda a buscar a direção, a fazer a vontade do Espírito Santo,
ande na direção certa de Deus, porque Ele mostra para nós. Paulo entra com uma carta, no capítulo 3, do versículo 10, está aqui, ó. Capítulo 3, versículo 10, está aqui, ó. Só passei por a responsabilidade dos que ensinam. Então, para você ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, você tem que ter responsabilidade. Porque não adianta você subir no altar, pregar a palavra de Deus ou louvar na incredulidade, na prostituição, na mentira, no ódio que você tem no coração. Na prostituição, você é amancebado, é junto. Aí sobe no altar, canta, louva, eu estou cantando é para Jesus. Vai nessa que você está. Vai. Em vez de você agradar a Deus, você vai desagradar a Deus. E muitas pessoas também vão ser desagradadas. Porque muitas pessoas de fulano não canta nada. Fulano diz que é cantor, que é cantora, mas para mim não vale nada. Então, se você não agradou a pessoa que está do teu lado, a Deus também você não agrada não. A Deus também não. Então, observe. Quando Paulo lançou esse fundamento, para terminar, aqui nas cartas de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, quando Paulo lançou este fundamento, o Espírito Santo respondeu. Se você parar um pouco, vou mostrar a Bíblia. Paulo diz aqui, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outros edificam sobre ele. Ele quem? Jesus. Porém, cada um veja como edificar. Então, eu não posso edificar, pregar de qualquer jeito, não. Não. Eu tenho que ter temor, tenho que ter respeito, tenho que ter a direção corretamente para eu ensinar o que está escrito na Bíblia. Então, quando Paulo lançou esse fundamento, o Espírito Santo também lançou o fundamento. Aqui nas cartas de 1 Timóteo, capítulo 4, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 4, abra aí. Nós vamos voltar. 1 Timóteo, capítulo 4, vamos lá. Vamos mostrar que eu vou te mostrar para que você possa entender, né, o que Deus tem nos mostrado, o que Deus tem, né, colocado em nosso coração. Daqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 4, glória a Deus, aleluia. Está aqui, ó, apostança nos últimos tempos, está aqui. Quem lançou esta pregação foi o próprio Espírito do Deus vivo. Quando Paulo lança esta carta, lancei o fundamento como prudente construtor, mas cada um veja como construir. Ninguém pode lançar outro ensinamento a não ser o qual é a Bíblia Sagrada, o qual é Jesus Cristo. Então, observa no quadro. Ora, o Espírito, olha o nome aqui, ó, E maiúsculo é o Espírito Santo. E maiúsculo é o Espírito Santo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espírito, ó, aqui, ó, espírito maligno, ó, espírito E minúsculo, espírito enganador, e há ensinos de demônios. Então, para um pouco para repetir, que o próprio Espírito Santo deu esse ensinamento quando Paulo lança aqui, lancei o fundamento como prudente construtor. O Espírito diz que nos últimos tempos, nós estamos aonde? Nos últimos tempos. Alguns vão se desviar, sair dos caminhos de Deus por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Então,
tem muito ensinamento que não é o ensinamento de Deus, mas sim o ensinamento da carne, do homem. Letra. Então, é a diferença isso. Entendeu? Por isso que nós temos que estar sempre buscando o entendimento da palavra, para que o Espírito interceda por nós e nós venhamos entender. Não é só abrir a boca e dizer, eu sou pregador, eu sou... Nós não somos nada. Não somos nada. Mas aí está aí a mensagem, para que você possa refletir. Examine as Escrituras Sagradas. Estude a Bíblia. Mas não precisa se aprender de ninguém, não. Você mesmo. Todo dia tem uma comunhão. Lê 4, 5, 6 versículos, tanto que você quiser ler. Mas preste atenção nos versículos. Peça sabedoria. Ao você, vou pegar a Bíblia para ler. Vai. Primeiro, abre a Bíblia. Coloque a mão sobre a Bíblia. Feche os teus olhos e diga, Pai, fala comigo. Me alimenta. Me dê entendimento. Me dê sabedoria, Pai. Eu quero entender a tua palavra. Me ensina a te obedecer. E quando você passar a estudar, o Espírito Santo vai te mostrar claramente o que é certo e o que é errado na palavra de Deus. Então é isso que nós temos que estar sempre atento. Né? Nós temos que estar sempre atento, porque se nós não estivermos atentos, nós vamos perder. Nós vamos perder a sabedoria, nós vamos perder a direção do Espírito e vamos fazer a nossa própria direção. Que nem muitos estão fazendo, ensinando o que vem na teia, o que vem na cabeça. Não é assim? Ensinando heresias. Deus mandou dizer, Deus mandou falar, Deus disse que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E a Bíblia mostra que nem olho viu, nem ouvido ouviu e nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aquele que ama Ele, para aquele que trabalha para Ele, para aquele que vive para Ele. Então preste atenção na Bíblia. Quando você vê um pregador, pastor, comedor de angu pregando, examine. Vai para a Bíblia, estude a Bíblia, preste atenção. O pastor está pregando? Se o pastor está pregando, preste atenção. Ele está pregando? Vai para a Bíblia, pega a Bíblia. O que o pastor está pregando? Está na Bíblia? Então guarde o que está na Bíblia no teu coração. Guarde, alimente a sua alma. Venha a mim. Quer dizer, em vez de você ir aos pés de algo, de um comedor de angu, vai para a Bíblia. Jesus está dizendo, venha a mim, todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Então Deus quer tirar. A palavra de Deus é luz. E se a palavra de Deus está dentro do seu coração, todo o teu corpo será iluminado. Todo o teu corpo será saúde. Agora, se a palavra de Deus não está dentro do seu coração, mas sim a palavra mundana, mentira, ódio, raiva, contenda, então todo o seu corpo é treva. Por isso que é remédio por cima de remédio, sofrimento por cima de sofrimento. Para um pouco. A palavra de Deus nos dá refrigério para a nossa alma. Amém? Quero orar por você. Pega um copo com água, vamos orar. Vamos fazer uma oração. Mas antes, eu queria que você nos ajudasse nessa caminhada. Nos ajude. O número da chave Pix vai estar embaixo da descrição do vídeo aí. Está o número da chave. 88981647119. 88, tá vendo? Preste atenção. 88981647119. Aí está o número da chave, onde você coloca sua fidelidade, seu dízimo, sua oferta, seu amor, seu carinho. Ajude. Vamos avançar. Então, nesta sexta-feira, não troque nesta sexta-feira a libertação da sua família. Esforça para vir, esforça. E venha buscar de Deus o seu milagre, sua cura,
e a sua libertação. Neste domingo também, às 18 horas, culto de libertação também. Neste domingo, às 18 horas. Então venha buscar de Deus o seu milagre. Amém, meus amados irmãos? Pai querido, amado Deus, eu apresento esta casa, eu apresento essas vidas, essa pessoa que está assistindo e essa pessoa que vai assistir. Meu Deus, envia anjo sobre o lar, sobre a casa, sobre a família. Toca, Pai, com tuas mãos poderosas. Remova, meu Deus, o câncer, a leucemia, diabetes. Remova, meu Pai, o espírito imundo, meu Pai, que atua nessa casa, nessa família. Meu Deus, eu apresento a vida de Joana Alves, que o Senhor possa examinar, que o Senhor possa tocar, meu Pai, na vida de cada pessoa. Usa, meu Pai, usa anjo, envia anjo. Abençoe, meu Pai, todos que estão assistindo, que ligaram pedindo oração pelo seu ente querido. Visita, meu Pai. Abençoe o teu povo. Abençoa a Ivone Betoso, meu Pai. Visita ela, Pai. Liberta, Pai. Restaura essa casa, restaura a família dela. Restaura os filhos, meu Pai. Quebra, meu Deus, essa maldição que está na vida dele, na vida dela, no lar, na casa, na família. Destrua, meu Pai, toda obra maligna. Enche com o teu poder, meu Pai. A tua luz brilhe naquele lugar, Pai. Oh, Pai querido, eu te peço, eu te imploro. Visita, meu Deus, todos que ouviram a tua palavra hoje, meu Pai. Em Potengi, na Abraúna, no Catolé. Oh, meu Deus, em Antolina do Norte. Envia anjo. Abençoe cada vida, cada lar, cada família. Consagra, meu Deus, a água. Quem beber, meu Deus, seja curado. Abençoa a dona Terezinha, Pai, toca do alto da cabeça e a planta dos pés. Remova, meu Deus, esse espírito de enfermidade que está na coluna dela. Toca, Pai, com tuas mãos poderosas. Meu Pai, envie pessoas para ajudar ela. E ao entrar, meu Pai, na casa do Senhor nesse domingo, ela seja tocada pelo teu poder, seja curada, seja liberta, seja restaurada pelo poder do Senhor, Pai. Consagra, meu Deus, a água. Quem beber, seja curado, seja liberto, seja livre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Se inscreve aí no meu canal aí, me ajude. Procura aí Pastor Francisco aí no canal, no YouTube. Se inscreve no meu canal, me ajude a semear a palavra de Deus. E ajude essa obra. Amém? Se você sentiu no coração, ajude essa obra. Ainda falta esse mês ainda para pagar o aluguel da casa de Deus. Se sentiu no seu coração, vai aí embaixo na descrição do vídeo, está aí. Procure aí. Dá o Pix aí, envie do seu celular mesmo. Faça sua oferta de amor, de carinho para a obra de Deus. Amém? Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua família. Fique com Deus. Tchau.